Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lendário da História. E hoje nós vamos falar sobre Conjuração Baiana. Vamos ver? Então, galera, para que a gente possa estar falando aí um pouco da Conjuração Baiana, é importante a gente ter em mente que ela também foi uma revolta separatista, assim como a Inconfidência Mineira, né? Então nós temos aí a nossa segunda revolta separatista, que vai trazer uma perspectiva mais popular, né? Lembrando que a Inconfidência Mineira ela vai ser uma revolta que vai estar ligada a uma elite, né? E a Conjuração Baiana ela vai ser um pouco mais diferente, vai ter uma massa populacional muito forte, principalmente de escravos, ex-escravos, pessoas ligadas ao comércio, como alfaiates, né? E pobres. Acontecendo na capitania de Salvador, nós vamos ter aí em 1789, final do século XVIII, né? A Conjuração Baiana, influenciadas aí pelas questões do iluminismo, aquilo que vinha trazendo as questões da razão, né? Aquelas ideias lá da Europa que vinham acontecendo aqui no nosso país, né? Para que pudesse dar início a esse processo de Conjuração Baiana. Galera, é importante a gente ter em mente também outra coisa bastante importante. A independência do Haiti ela vai ser um ponto ou um dos pontos principais para que a Conjuração Baiana ela possa acontecer. Por quê? Quando a gente fala da independência do Haiti, né, a gente fala de uma população negra, né, escravizada e ex-escravos que lutavam por essa independência. Então isso vai trazer um reflexo muito forte aqui nas questões da Conjuração Baiana, né? A visão do negro, a visão do escravo se revoltando e buscando a sua independência. Imagina como que vai ficar, galera, o pessoal da elite brasileira nessa época. Imagina como que vai ficar essa elite que escravizava, que prendia bastante essas pessoas para obter o lucro em cima delas. Né? Então, agora, o negro ele vai se revoltar, o negro ele vai ter uma nova perspectiva. A Conjuração Baiana também vai ser nos moldes da independência do Haiti. Então, isso vai trazer uma certa preocupação para a elite brasileira. Outra coisa também que vai ser bastante importante, né? Que vai ser um dos pontos principais, a base para a Conjuração Baiana, também vai ser a Revolução Francesa de 1789, já no período jacobino, que é a parte do terror, né? Robespierre, aquele cara mais severo, né? O cara que vai trazer aí uma nova perspectiva para a Revolução Francesa. E isso vai ser um dos pontos principais que vai trazer perspectivas para essa Conjuração Baiana. Né? Então, nós temos aí pontos externos acontecendo para que a Conjuração Baiana ela possa acontecer. Tá, mas e aí? Nós temos também as questões mais internas, né? Por que a Conjuração Baiana ela vai se acender muito forte aqui no nosso país? Nós temos as questões da capitania da Bahia, onde a sua situação, galera, é um pouco complicada. Lembrando que dentro dessa época nós vamos estar passando por uma queda na exportação de açúcar. O Nordeste vai estar passando por uma crise muito forte nas questões de exportação de cana-de-açúcar, o derivado também. Então nós vamos ter essa grande preocupação dos baianos porque não estão conseguindo botar o seu produto adiante. Né? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é a mudança da capital. A mudança da capital significa a mudança do eixo político, né, que era em Salvador, que era na Bahia, passando para o Rio de Janeiro. Aquela perspectiva do Marquês de Pombal, o déspota esclarecido, né? Aquele cara que vai trazer uma nova visão
política para o nosso país. Então ele tira a capital de Salvador, tira todo o eixo político, administrativo, manda para as questões do Rio de Janeiro, e é a partir de então que o Rio de Janeiro começa a desenvolver uma nova política. Essa galera aí de Salvador, ela vai ficar meio que esquecida, ela não vai ter como se sustentar, né? O Império vai estar pouco se lixando para as questões da Bahia. Então, como o eixo mudou, vai mudar toda a perspectiva política, a perspectiva econômica, a perspectiva administrativa daquela região, né? Porque eles não são mais a base principal. A base principal agora vai ser o próprio Rio de Janeiro. Então, galera, nós temos aí esses conflitos internos, né, ligados aos conflitos externos que eu falei para vocês, na questão do iluminismo, as questões da independência do Haiti e também as questões da Revolução Francesa. Então, para que a gente possa entender um pouco da Conjuração Baiana, é importante a gente saber quem vai estar por trás desse movimento, né, dessa conjuração. Por trás dessa conjuração, nós vamos ter um nome bastante importante, que é o tal do Cipriano Barata. Lembre-se muito desse cara. Sempre cai em questões de vestibulares, sempre cai em questões aí do Enem, principalmente. Então, galera, olha só. O Cipriano Barata, ele estava ligado às questões aí da maçonaria, né? As suas reuniões sempre escondidas, coisas que poderiam prejudicar a elite brasileira. Então, essas reuniões vão ser mais escondidas. O Cipriano Barata, galera, vai trazer essa questão da perspectiva dos Cavaleiros da Luz, né, ligados aos movimentos iluministas que pairavam aqui no nosso país enquanto império, né? Então, nós vamos ter aí uma certa preocupação da elite. Tanto que obras de artes ligadas às questões iluministas não podiam circular dentro do império. Então, olha só o movimento que vai começar a surgir por trás da Conjuração Baiana, fazendo com que a Conjuração Baiana ela ganhe um caráter mais populacional, né? Então, olha só, outra coisa que vai ser interessante nessa época, na época do Império, não podia ter, ou não tinha aqui na nossa colônia, faculdades. Por quê? Porque quanto mais faculdade, mais a galera vai estar ligada às questões iluministas, vai estar ligada ao conhecimento, e eles não tinham que ter conhecimento. Isso era prejudicial para a elite imperial, né? Então, isso vai trazer uma certa dificuldade. Tá, mas como eu falei para vocês lá no início, né? A Conjuração Baiana ela vai ter um caráter, sim, muito popular. Principalmente porque são alfaiates, eram homens livres, pobres, escravos e ex-escravos. Lembrando que a massa populacional da Bahia, ela vai ser muito grande. E ela vai ser a maioria negra, ela vai ser escrava, né? Então, olha só aí uma certa preocupação da elite acontecendo no momento. Né? Por quê? Porque já pensou, essa galera começa a se revoltar e eles ganham uma certa revolta, né? Então eles vão procurar cada vez mais moldes para que possa impedir a qualquer hora ou a qualquer instante as questões da Conjuração Baiana, né? Tanto que pessoas vão ser presas, assim como pessoas vão sofrer por conta disso, por conta dessa conjuração. Então nós vamos ter aí 4 pessoas que vai ser bastante interessante dentro da Conjuração Baiana. Pessoas que vão estar ligadas à Conjuração Baiana, né? Ligadas como os principais líderes desse movimento, que vai ser Manuel Faustino, Luiz das Virgens, Lucas Dantas e também o João de Deus. Eles vão ser os 4 que vão ser presos e que vão ser duramente penalizados por causar essa revolta, né? Dos 49 que vão ser presos, eles vão ser os caras que mais vão sofrer com isso, tanto que eles vão ter suas cabeças cortadas, vão ser colocadas as cabeças dele
em praça pública, né? Então isso vai gerar uma certa revolta, mas também para a elite brasileira vai servir de exemplo. Ó, não faça isso. Não faça nenhum tipo de revolta contra o império. Por quê? Porque é isso que pode acontecer com vocês. Tá bom, mas como que se iniciou, né, o movimento propriamente dito? No dia 12 de 8 de 1798, né, o início da Conjuração Baiana propriamente dito, né, o ponto ápice da Conjuração, nós vamos ter aí a cidade de Salvador acordando com as suas casas e suas igrejas com panfletos grudados em suas paredes, né? E nesse panfleto falava o seguinte: animai-vos, povo baiense, pois é chegado o dia de vossa liberdade. Com isso, o governo da capitania vai achar isso muito estranho e ele vai mandar procurar quem é o responsável por esses panfletos, né? É isso que vai acontecer. E aí, nessa procura, eles vão achar um tal de Domingos da Silva Lisboa. E esse Domingos da Silva Lisboa, ele vai dedurar, ele vai ser o delator desse movimento que é a Conjuração Baiana. Tanto que, nessa perspectiva, nós vamos ter aí os 4 principais líderes penalizados, né, duramente penalizados, mas os outros 45 presos, né? E aí, galera, nós percebemos que era propriamente dito, como eu havia falado para vocês, uma revolta populacional, ligada ao movimento populacional. Tanto que eram pessoas que estavam ligadas aos alfaiates, pessoas também que estavam ligadas aos pequenos militares, né, que recebiam os pequenos cargos militares, aonde negros eram colocados como militares, né, nessa época, como os militares rasos. E aí nós vamos ter a prisão dessa galera aí, né? O que eles reivindicavam, afinal de contas? Eles reivindicavam uma república onde eles pudessem se separar da grande metrópole, pudessem se desvincular, se emancipar dessa grande metrópole, onde a metrópole não atendia mais às suas necessidades, né? Eles queriam a abertura dos postos, eles queriam um livre comércio com a Europa, né? Então eles reivindicavam também essas perspectivas que pudessem gerar economia para aquele lugar, né? Que era a capitania de Salvador. Outra coisa é o fim da escravidão. Eles queriam o fim da escravidão, já não dava mais para manter essas pessoas escravizadas na capitania da Bahia, né? Outra coisa também que vai ser a elevação dos soldos, né? Como eu falei para vocês, soldados estavam ligados neste movimento, né? Os militares rasos ali, que não recebiam seu soldo como deveriam receber. Então eles queriam a elevação do soldo, queriam serem pagos de verdade, tá? E aí, galera, qual é a perspectiva, né, que a gente pega agora? Tá, Minas Gerais também foi uma revolta separatista, o Tiradentes foi considerado herói, ele foi tido como o herói brasileiro, porque os 4 da Conjuração Baiana, eles não foram considerados heróis, né? Por que eles não foram considerados heróis? Porque eles não estavam ligados a uma elite brasileira. Eles não eram brancos, eles eram negros, isso ficava ruim para a República, né? A República num total, a República que seria para o Brasil. Então, a República, ela tem aquela perspectiva de trazer uma pessoa branca ligada ao militarismo, né? Lembrando que o Tiradentes, ele foi um militar, ele foi alferes, né? Então já era uma patente mais elevada. Então, isso trazia uma boa perspectiva para a República Brasileira. Por isso que ele vai ser considerado herói. Diferente dos 4 que não estavam no nível da República que seria a República do nosso país, né? Então, vai haver até uma pequena observação. Em 2011, um decreto presidencial vai trazer essa perspectiva para os 4 da Conjuração Baiana, né? E essa perspectiva é levar os 4 a serem heróis brasileiros.
porque foram eles também que lutaram por essa república, né? Só que, galera, é meio complicado a gente falar da questão de ser herói do nosso país, sendo que dentro das nossas escolas, sendo que dentro das nossas perspectivas históricas, foi construída uma imagem do herói em cima do Tiradentes, né? Então, foi de extrema importância em 2011 o presidente vigente fazer esse decreto e elevar eles na questão de heróis, porém não vai surtir tanto efeito assim, né? Já que uma identidade foi construída ao longo do tempo. Pessoal, então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, tá? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Assine o sininho para que você possa receber as suas notificações dos novos vídeos que vão ter aqui no nosso canal. Beleza? Então, galera, fiquem com Deus e até mais.